Vamos orar então para a gente começar? Vamos. Pai amado e Pai querido, nós entramos na Tua preciosa presença agora, Senhor, para Te agradecer, Pai, por este dia, Senhor. Obrigado pelo dia de hoje e obrigada por nos trazer aqui, Pai. A cada vida que o Senhor direcionou e preparou para estar conosco nesta noite, Senhor, para receber mais de Ti através da Tua palavra, Senhor. Por isso eu te peço que o Senhor venha continuar usando grande e poderosamente a vida da Anita, assim como tem usado Jesus todos os dias, Pai. E que a palavra que ela nos trouxer nesta noite venha aquecer os nossos corações, Pai. Que enquanto nós estivermos aqui participando deste devocional, que nós estejamos com o nosso coração aberto, Pai, para ouvir. E com a nossa mente aberta para entender que nós precisamos ouvir e obedecer a Tua palavra para que as Tuas bênçãos nos alcancem, Deus. Então, em nome de Jesus, prepara todas as coisas para estes minutos que nós teremos, Jesus, diante da Tua palavra e debaixo da Tua bênção, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada vida que está conosco, cada vida que irá entrar, e também as vidas que irão assistir depois, Pai. Que nós possamos aqui, neste momento, sentir a Tua presença. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Amém. Entrou aqui, Bacolonhês, Mamedrado. Sejam todas bem-vindas em nome de Jesus. Vou tirar o meu áudio e aí manda ver, tá bom? Amém. Primeiramente, a paz, galera. A Gorda falou que eu tô sempre disposta porque eu entendo como que eu posso dizer, o valor que tem esse tempo, né? O valor que tem esse projeto. Esse projeto é muito precioso, é algo assim que veio de Deus mesmo. E quando a gente vê a direção de Deus em algo, eu realmente vou falar não só quando realmente não der mesmo, mas é algo que ardeu no meu coração também e que faz toda a diferença nas nossas vidas, né? Até esses dias eu peguei para assistir alguns que eu não tinha assistido ainda, até fui curtindo cada um, porque a minha técnica é esse. Os que eu não assisti ainda eu não curto, porque eu já sei qual que eu não assisti. Mas assim, tem sido bênção na minha vida, tem me dado direção, assim como todas as palavras, né? Deus, ele vai nos guiando através disso. Então, como todas aqui falam, e realmente é isso, antes da palavra chegar no nosso coração, antes de a gente falar, aliás, Deus fala com a gente primeiro. E a palavra que eu vou trazer hoje está lá em Salmos 126, 4, que diz o seguinte: Ó Senhor, faze com que eu prospere de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Que aquele que semeia chorando faça a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, vão cantando cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Amém? Então, assim, inicialmente, né, só para a gente entender um pouquinho, o contexto dessa palavra, ela tá que era quando os israelitas, eles estavam voltando do cativeiro da Babilônia, né, eles estavam sendo libertos. Então, o tempo deles lá, angustiados, preocupados e realmente semeando, né, e orando e pedindo a Deus, foi um tempo muito árduo, foi um tempo de choro mesmo. Então, eu imagino que no momento em que eles estavam voltando, o tamanho da gratidão assim, a Deus e aquilo que eles estavam vivendo era muito grande. E é muito engraçado porque, assim, nós temos vários momentos em que a gente semeia. E geralmente o semear não é fácil. O semear, ele exige muito mais, né? Até eu lembro que um tempo eu fiz um curso de empreendedorismo e a gente aprende o quê, né? Que a gente tem que colocar muito no início, sem ver quase nada de resultado, mas tem que continuar. Continua, 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 continua. E na nossa vida é assim. Porque às vezes a gente ora, 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 chora,
e não vê resultado, sabe? Às vezes a gente olha e fala, meu Deus, parece que não está acontecendo nada. E no domingo agora o pastor falou uma palavra que ardeu no meu coração, porque é o que eu vivi até hoje e eu creio em nome de Jesus que é o que eu vou viver pro resto da minha vida. Ele falou assim, irmãos, nenhuma oração que você coloca diante de Deus é em vão. Nada, nada do que vocês colocarem diante de Deus é em vão. Às vezes, a resposta não vai ser aquilo que você esperava, mas você pode ter certeza absoluta que ele vai responder e que ele vai cuidar e que você vai ver resultado dessa oração. Há uns anos atrás, eu passei por um período que, quando eu leio essa palavra, eu sempre lembro desse período, porque foi um período de muito choro, assim, de muito choro mesmo, que eu literalmente eu sei que eu semeei com lágrimas mesmo. E eu lembro que às vezes eu chegava em casa e eu ia para o banheiro, porque era o único lugar mais ou menos que a gente tinha assim uma privacidade. E eu não tinha nem palavra de oração. Eu não tinha nem palavra de oração. E eu lembro que durante esse período eu escutava muito um louvor do Thales. Eu não vou louvar ele aqui porque eu não sou do louvor, não vai ser bom. Mas eu aconselho vocês a procurarem escutar esse louvor, porque foi bênção na minha vida e no momento de semear, aquece o coração, aqueceu muito, que é do Thales Roberto, chama Deus do Impossível. E realmente, naquele momento, eu orei muito, e quando eu não tinha palavras, eu louvava esse louvor. E hoje eu vejo a resposta da oração desse tempo hoje, e tô vendo ainda respostas desse tempo, porque Deus ele é assim, é o tempo dele. Então, não adianta a gente chorar hoje e achar que vai estar resolvido amanhã. Às vezes não. E Deus ele fala: tenha paciência, né? Tenha paciência, porque eu vou cuidar de tudo aquilo que você tem orado, eu vou cuidar de tudo aquilo que você está chorando. Durante a nossa vida, sempre, sempre, sempre vão ter períodos da gente semear e sempre vão ter períodos da gente colher. O período de semear dói, por isso que a gente chora mesmo. A Bíblia ela foi muito clara porque realmente é muito doloroso o período de semear. Mas é mais ou menos assim que eu sempre brinco. Tem coisa que a gente tem que aceitar para doer menos. Então, tipo assim, vai doer. Então chora mesmo diante de Deus. Mas você pode ter certeza que Ele vai te responder. E aí você vai lembrar daquela oração, você vai lembrar porque Ele traz a lembrança mesmo daquilo que ele tem, né? Que ele vai respondendo. Eu até esses tempos atrás brincando, eu com a Sá, a gente conversando, e a gente estava, na verdade, acho que eu, a Sá, o tio, o Du, e aí o Du fez um comentário assim, de brincadeira de casal, né? E aí ela olhou pra minha cara e falou: Nossa, seu joelho deve estar bem ralado, né? Porque a benção é grande. Falei, veja bem. É, porque a nossa vida ela é constituída de oração, né? E o que a gente pode fazer nas batalhas mesmo? Uma das armas da nossa milícia, como a gente aprende na igreja, é a oração. Então, semeie com lágrimas, porque sim, vai ter o tempo que você vai vir com os feixes cantando e dançando e com muita alegria. Isso vai chegar. O deserto ele tem fim. O oásis ele chega. Um momento ou outro ele chega. Amém? É isso. Glória a Deus. Amém. Deixa eu falar mais uns 2 amém, tá? Para receber. Amém Amém. e amém. Recebo. Recebo em nome de Jesus. Você foi Amém. falando e eu pensei só numa coisa assim, que às vezes nós somos tão falhos que às vezes a gente começa a orar por algo e a gente esquece, mas Deus não esquece, né? Ou a gente esquece, ou a gente desiste, ou a gente desanima, né? De continuar orando e clamando por aquilo, mas, cara, Deus não esquece. A Não. partir do momento que você pediu, mesmo que você parou de pedir,
ele já traçou um tempo certo para concretizar aquilo. E aí, quando Exatamente. acontece, eu acho que às vezes a gente até se envergonha, né? Tipo, putz, eu parei de orar e Deus Não, realizou. e é muito engraçado porque tem alguns detalhes que às vezes nem a gente prestou atenção. E aí vem Deus e faz, você fala, caraca, Deus, mas eu falei assim, meio despretensioso, eu nem manjava que o Senhor ia, né, tratar dessa forma. Mas Deus, ele é um Deus de detalhes, né? Ele é um Deus que ele não Sensacional. faz nada pela metade. O que a gente está vivendo hoje, né, eu e o Du, é o semear para o nosso cantinho, né, nosso apartamento. E eu creio que o tempo de louvar e cantar está muito próximo, em nome de Ô, Jesus. glória! Mas assim, é muito engraçado, porque a vida toda, gente, e parece que no final tudo se, assim, fecha o tempo e tudo acontece, mas eu creio que é só um prenúncio, quando o tempo está bem fechado, é só um prenúncio para que o raio de sol tá saindo ali bem no final, assim, sabe? E é muito engraçado, porque ao longo do tempo, Deus ele foi dando a bendita da paz que excede todo o entendimento. E às vezes eu passo por algumas coisas que eu falo, meu Deus, mas era pra mim estar chorando desesperada. Tipo assim, até eu mesmo falo, mas a Anitta faria isso. Mas não, Deus, ele nos mostra e acalma o nosso coração num nível tão lindo que ele direciona as coisas e ele mostra, ó, calma, é só uma batalhinha antes da vitória, segue o plano que vai dar tudo certo. Glória a Deus. Porque ele não é a luz no final do túnel, ele é a luz no caminho A inteiro, pró, né? Ele exatamente. é a Ele é própria, a ele tá o própria luz. tempo todo, ele não tá só lá no finalzinho. Então, assim, se a gente quiser, a gente consegue enxergar ele em tudo, né? Isso mesmo. E é muito maravilhoso, porque a gente não merece. E mesmo assim, ele faz, né? Não, é muito engraçado. Você falou isso. A gente está preparando um trabalho agora para os jovens. Aguardem, que você já sabe, né? Que eu já falei de umas que vai ter uns Não, você negócios não me legais. deu nenhum spoiler, mas tudo bem, né? Mas a gente vai conversar. Mas assim, é muito engraçado que uma das coisas que Deus colocou através até de pessoas, porque quando a gente tá num propósito, parece que Deus vai trazendo informação, né? E o que você falou agora é literalmente uma coisa que Deus colocou no meu coração agora. Não há nada que você faça de errado que vai fazer Deus te amar menos. Não há nada, Jesus, verdade. absolutamente nada. E não há nada que você faça de certo que vai fazer ele te amar mais. Ele simplesmente te ama. Então, assim, é básico. Jesus te ama num nível hard que ninguém vai te amar desse jeito. Nenhuma pessoa tem Inexplicável, capacidade, né? capacidade de amar desse jeito. A gente pode tentar se aproximar do amor de Cristo, mas só Ele sabe o que é esse amor. A gente só sente dele. E é justamente isso. Não tem nada que você faça que vai fazer ele te amar mais e nem te amar menos. Ele simplesmente te ama. Exatamente do jeito que nós somos, né? Exatamente. Exatamente. Uma coisa bem legal também que veio na mente. Agora a gente vai conversando, vai vir umas coisas assim, né, na cabeça. Que quando a gente comentou que às vezes a gente para de pedir tal coisa. E mesmo assim, Deus concretiza, né? Quando é da vontade dele. Isso entra muito na gente tomar cuidado em como a gente pede as coisas, né? Porque Sim. exatamente por ele ser Deus de detalhes, ele vai dar nos detalhes, entendeu? Então, assim, a gente precisa estar muito certo do que nós estamos pedindo, porque as nossas palavras, elas têm muito poder, né? Sim. Então, a gente precisa estar vigilantes e atentos nisso também, a como nós estamos pedindo, né? A forma Sim. como nós estamos e o que nós estamos pedindo, né? Então a gente precisa estar bem atentos nisso, sabe? Como se alguém falasse assim, alguma vozinha aqui no meu ouvido, assim, ó, esteja atento ao que você está pedindo. É isso mesmo que você quer? Porque aí Deus dá e aí você descobre que não era isso que queria, mas ele dá como lição, porque Sim. tudo tem propósito, né? Então, assim, Não vamos prestar muita atenção no que nós estamos pedindo para Deus. isso é muito importante, porque houve tempos
que como eu não que eu não sabia o que eu queria, mas por este receio, eu sempre falava, Senhor, me dá o que é teu, me direciona do que você quer. E foi muito engraçado porque houve algumas coisas que Deus colocou, algumas pessoas que Deus colocou na minha vida, algumas situações que inicialmente eu falei, Senhor, mas é isso mesmo que o Senhor quer? Porque para mim não faz sentido nenhum. E aí entra naquilo que a gente falou que eu falei na outra palavra, que Deus, ele não é um Deus que tem sentido, gente. O nosso sentido não tem nada a ver. Quando você pede o melhor de Deus, né? Ele vai te dar um melhor num nível muito hard. Não quer dizer que você não vai passar por lutas, né? A gente sabe disso, essa própria palavra que a gente leu hoje mostra isso, que a gente tem que semear com lágrima mesmo, que não vai ser fácil. Eu lembro uma vez a Dani falou numa reunião de jovens, gente, pra gente às vezes parece que é até mais difícil, porque vai colocando tijolo, coloca tijolo, parece que alguém vem e ainda derruba os nossos tijolos. Mas é Mais só ou para menos falar, peraí, isso. que Deus tem um plano melhor, peraí. E aí, mas assim, o que Deus faz na nossa vida é sensacional. É sempre o melhor, né? Eu vi uma Sim. ministração uma vez que falava assim, para a gente orar da seguinte forma, sabe? Aquele conselho de oração, para a gente orar daquela seguinte forma: quando a minha vontade não for a sua, me livra da minha, É né? isso mesmo. E isso, assim, me marcou completamente. Eu falo isso direto, eu falo isso para várias pessoas, mas é livrar da nossa mesmo, porque o nosso instinto humano acaba nos cegando e tampando os nossos ouvidos à voz de Deus quando a gente quer muito alguma coisa, né? Então, assim, realmente é uma oração para ser feita, né? Se a minha vontade não estiver condizendo com a tua, Senhor, me livra da minha, porque a dele Não, sempre vai ser melhor. e é que nem o pastor sempre fala. Quando você tem uma intimidade com o Espírito Santo, quando você busca isso real mesmo, o próprio Espírito Santo vai mudando sua oração. Você começa falando A, você termina falando Z, Nem mas percebeu, porque né? nem percebeu, porque Deus simplesmente vai falando, filha, mas e se eu fizer dessa forma? E aí, porque quando a gente fala da intimidade, é porque para você ir mudando sua oração, implica você ouvir Deus. Ouvir qual que é a proposta dele. Você coloca, literalmente, coloca a sua proposta na mesa e fala, Senhor, vê aí, que nem você falou, orar, Senhor, tá aqui meu projeto, mas que nada do que eu queira saia do que o Senhor tem para mim. E olha, os projetos de Deus são cabulosos às vezes. Às vezes vai de contra com tudo aquilo que a gente quer, que a gente imagina, né? Mas no Sim, final a gente entende o porquê, tá. né? E também se não entende, porque igual o pastor fala, nem sempre a gente vai entender porque Deus fez daquele jeito. Mas quando vem dele, a gente não precisa entender, a gente precisa viver. Porque a gente vê que realmente foi o melhor, né? E glória a Essa é a Deus por isso. palavra de A Deus. Nanda colocou aqui que Deus é Deus de detalhes, realmente. E é nos mínimos detalhes, daqueles Muito que a gente nem mínimos. enxerga, né? A, Verdade. a Jane tá falando que lembra da palavra. A Andressa tá te chamando de pastora Anitta, É, né? Eu tá? desfiz dela, ela tá me zoando. Faltou me E a, chamar de rabinha até, do jeito que ela é. e a Carol Molina chamou a gente de linda, olha só. Ai, Ah, ai, Carol, você tá linda. muito linda, gravidinha, filha. E o Júlio tá falando que é forte. É forte, né? A palavra, a A mensagem é palavra. forte, é linda, é verdadeira e é para todos nós. Basta que nós Verdade. recebamos. Amém? Amém. Que palavra, hein? Que Glória a Deus, meditação, né? hein? Glória a Deus Deus. mesmo. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por essa mensagem. É engraçado, gente, que eu fico aqui com os convidados, mas, meu, de 50 palavras, 51 sempre vem para mim primeiro. É muito Ah, engraçado. não, é, isso é certeza. Por isso que eu recebo. Eu tiro o meu áudio aqui, eu só fico com a minha mãozinha assim, porque, como É, diz a não, Anitta, gente, Deus é ninja, sabe? ele é. Então ele sabe. Eu lembro de Ele é você. muito.
Então, assim, é muito engraçado, porque eu recebo de verdade sobre a minha vida. Sabe, as coisas que Sim. acontecem durante o dia, durante a semana, assim, aí chega aqui, em algum momento, ele sempre fala o que eu precisava ouvir. Não, e é muito engraçado porque há uns anos atrás eu lembro que a pastora, acho que foi num culto de mulheres, falou o seguinte, gente, quando você vem todo domingo para a igreja, você recebe uma estratégia para a semana. E a gente está tendo o privilégio de ter uma estratégia para o dia, cara. Então, assim, é muito bom isso, porque para quem já vivia o devocional antes de ter essa ferramenta, sabe o que, que é isso? É um privilégio você falar com Deus e escutar Deus todos os dias. Mas quem não tem esse hábito ainda, e eu creio que a partir de agora vai acabar adquirindo, mas quem não tinha esse hábito, meu, abre a mente assim e te direciona e a vida fica um pouquinho mais, não vou dizer fácil, porque fácil nunca é, Mas fica mas mais com um pouco leve, né? mais de direção. Fica melhor, vai, de seguir. Você vai De chutando as verdade. pedrinhas assim, né? Você vai continuando, vai chutando as pedrinhas assim pro canto e você consegue, né? Amém. Glória a Deus por isso. Nossa, que bênção. Tinha um monte de gente nova aqui com a gente na live Glória a inteira. Deus. Deus abençoe a vida de todos vocês. Eu espero que vocês tenham Amém. recebido de coração aberto Em esta nome de Jesus. palavra. E é como a gente falou na oração do começo, é não só ouvir, mas obedecer. Então, ele está sempre pedindo para nós confiarmos nele. Então, é assim, é uma obediência muito simples. É só realmente Sim. confiar, porque a nossa vida, os nossos planos estarão nas melhores mãos se nós entregarmos nas mãos dele. Mas vamos Verdade. confiar que tem dias melhores vindo por aí e basta cada dia o seu mal, né? O que nós vivemos hoje, nós vivemos, nós passamos. Se nós Como estamos Deus aqui, está falando isso para mim, cara? Faz mais ou menos um mês que Deus está tentando incutir essa palavra. Filha, basta cada dia seu mal. Não se preocupe com depois de amanhã. Faça o hoje. exatamente, mas é muito real, né? Porque não vamos antecipar sofrimentos, antecipar lutas, porque se nós buscamos hoje, Deus pode nos livrar da luta.